Olá, crianças! Olha a Prolete de volta, segundona. Se divertiram bastante, descansaram. Porque mesmo de quarentena dá pra gente se divertir um pouquinho, né? Com a família, brincar um pouquinho, conversar, né? Isso é muito bom. Então, hoje é segunda-feira, nossa aula é de português e nós vamos falar sobre os sinais de pontuação, certo? Então, os sinais de pontuação são sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos específicos na língua falada, tais como. Olha o que a gente sempre falava na sala de aula, que a Pro sempre falava sobre entonação, jogo de silêncio, pausa, quando a gente está fazendo uma leitura. Por isso que a Pro gosta que vocês leiam bastante, porque vocês só vão aprender sobre acentuação, pontuação, né? Se vocês lerem. Sem ler, vai ficar meio complicado. Então, a prova vai explicar um por um, certo? Vamos começar aqui pela vírgula, certo? Olha, vírgula. Ó, vocês ainda estão aqui, ó. Tá vendo? Que lindinhos. Os fofinhos da Pro. Então, vamos para o que interessa. Vamos falar da vírgula, certo? A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura, para separar elementos em uma frase e para separar o nome de lugar na escrita de data, certo? Então, aqui, ó, a Pro preparou alguns exemplos. Rua das Rosas, vírgula, 34. Separou o número da casa do nome da rua. Avenida Brasil, 230, segundo andar, apartamento 20. Olha aí, Avenida Brasil, vírgula, 230, vírgula, segundo andar, vírgula, apartamento 20. Mais um exemplo aqui, ó. Comprei leite, manteiga, ovos e pão. Então, aqui, entre ovos e pão, não precisa vírgula, porque nós temos aí a letrinha E, certo? Então, comprei leite, vírgula, manteiga, vírgula, ovos e pão. Agora, nós vamos falar sobre ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Então, nós temos aqui uns exemplos. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. Perceberam que quando a gente estava falando da vírgula, a Pro disse, por exemplo, ó, fui à feira, comprei laranja, banana, melancia. Então, olha, é uma pausa um pouquinho menor. Agora, quando eu digo, ó, o rio está poluído, os peixes estão mortos. Percebe que a pausa foi um pouco maior? Aqui nós temos, no parque de diversão, as crianças encontraram brinquedos, balões, pipoca. Esse foi ponto e vírgula, certo? Agora nós vamos falar sobre dois pontos. Então, dois pontos são usados antes de uma citação. Então, aqui eu tenho um exemplo bem bacaninha, porque a gente vai ter em uma frase só vários sinais de pontuação. Então, olha, Dom Pedro gritou, dois pontos. Independência ou morte. Esses outros sinaizinhos a gente já vai ver logo, certo? Então, aí logo depois de gritou, né? Então, quem gritou? Dom Pedro. Dom Pedro gritou, dois pontos.
independência ou morte. Agora nós vamos falar sobre o ponto final, mas que ainda não é o final. Então, ponto final é usado para indicar o fim de uma frase. Então, aqui, por exemplo, ó. Rian, guarde os livros. Eu poderia dizer, Paulo, pegue aquele pente para mim. João, coma maçã, né? Então, você vê que terminou a frase, o ponto é final, certo? Então, a gente vai falar agora sobre... esse pontinho que eu acho ele muito fofinho. Ponto de interrogação. Ele está sempre presente nas frases interrogativas, onde se faz perguntas. Então, aqui, por exemplo, ó. Qual é o seu nome? Aí, se eu responder, ó, meu nome é Margarete, eu estou também usando o ponto final. Qual é o seu nome? Ponto de interrogação. Meu nome é Margarete. Ponto final. Porque depois de eu responder meu nome é Margarete, eu vou dizer mais nada, certo? Então, a frase finalizou ali, certo? Então, vamos falar agora sobre o pontinho de exclamação. Então, o pontinho de exclamação, ele é usado nas frases exclamativas, que expressam sentimento. Então, aqui, olha ele onde ele aparece aqui, ó. Nessa frase que a Pro colocou, Dom Pedro gritou, independência ou morte. Ó, ele foi categórico. Se eu digo assim também, ó, socorro, então, vou usar exclamação. Se eu digo, por exemplo, ufa, escapei por pouco. Aí, em ufa, eu vou usar exclamação. Se eu disser, como vocês estão lindos, eu vou usar exclamação, certo? Então, sempre que expressar um sentimento. Vamos falar sobre 3 pontinhos, ó, que se chama reticências, certo? Então, reticências é para indicar suspensão de pensamento. Ou seja, por exemplo, quando eu digo assim, ó, eu gosto de você, mas, ou seja, a pessoa ia dizer mais alguma coisa, mudou de ideia e resolveu deixar os 3 pontinhos, certo? De repente ela ia dizer, eu gosto de você, mas prefiro minha mãe. Mas ela preferiu não dizer, substituiu pelos 3 pontinhos que se chama reticência, certo? Nós temos também as aspas. As aspas, olha, percebe que ela, quando ela abre aspas, a bolinha do pontinho fica virado para baixo. Quando ela fecha aspas, ele é viradinho para cima. Então, quando que se usa as aspas? As aspas indicam a fala de outra pessoa no texto. Serve para destacar pontos importantes, como nomes estrangeiros, gírias e outros. Então, se eu escrevo um texto, no meio dele tem uma gíria, então a gíria vai ficar entre aspas. Se tem uma fala, olha ela aqui onde ela aparece, onde outra vez a gente vai usar essa frase, ó. Dom Pedro gritou.
Então, quem gritou foi Dom Pedro. E o que ele gritou, ó? Independência ou morte. Então, indica a fala de Dom Pedro. Então, está entre aspas, certo? Essa frase a gente tem 2 pontos, aspas, 2 pontos, aspas, abriu aspas, independência ou morte, ponto de exclamação, fecha aspas e ponto, certo? Tem também o travessão. O travessão, ele é usado em uma conversa ou em um diálogo, sempre antes da fala, certo? Olha aqui, ó. Carla, onde vai? Olha o travessão aqui. É uma pergunta, a outra responde. Carla, onde vai? Travessão, ao parque, mãe. Então, você vai usar o travessão em uma conversa ou em um diálogo, certo? Sempre antes da fala, é colocado o travessão, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês assistam o vídeo. Se tiver dúvida, é só apertar o botãozinho e voltar no vídeo, olhar ponto por ponto, porque o vídeo vai ficar gravadinho e vocês vão arrasar, certo? Um beijo dessa Pro que ama vocês demais!